Boa tarde, nono ano! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que todos estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula online de matemática, onde hoje nós iremos rever o conteúdo de relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por que rever? Porque esse conteúdo ele já foi visto antes de nós iniciarmos com esse livro, volume 3, tá certo? Então, esse conteúdo ele se encontra no livro de vocês, entre as páginas 44 e 63. Então, vamos lá, meus amores, dar início à nossa aula de hoje. Então, trigonometria. Então, a trigonometria, ela estabelece uma relação entre os ângulos agudos de um triângulo retângulo e a medida de seus lados. Então, trigonometria, o significado da palavra, ela vem do grego e resulta na junção de três palavras, que é tri, tá certo? Que é três, gonos, que é ângulo, e metrem, que é medir, tá certo? Então, trigonometria significa o estudo, tá certo? Das medidas dos triângulos, tá certo? Então, agora, vamos iniciar vendo aí todas as relações que são aplicadas, tá certo? Ao triângulo retângulo. Então, aí temos trigonometria no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é todo triângulo que apresenta um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Temos aqui, tá certo? Esse triângulo é um triângulo porque possui três lados, três ângulos, três vértices, tá certo? Onde ele será retângulo porque irá possuir um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Sendo o triângulo retângulo, cada um de seus lados recebe nomes especiais. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Os lados que formam esse ângulo reto é o que nós chamamos de catetos. Então, temos aqui que a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo retângulo. Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180 graus. Então, uma das propriedades aí do triângulo é que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo será sempre igual a 180 graus. Então, um triângulo retângulo irá ter um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto, e dois ângulos agudos, que são ângulos menores do que 90 graus, tá certo? Porque um triângulo só pode ter um único ângulo de 90 graus, já que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, e um triângulo ele tem três ângulos, logo não poderá ter dois ângulos medindo 90 graus, apenas um ângulo poderá medir 90 graus. Os outros dois terão que ser menores do que 90 graus, ou seja, serão ângulos agudos, ok? Então, aqui, trigonometria no triângulo retângulo, temos aqui as relações métricas que são estabelecidas. Temos que o lado oposto, tá certo, ao ângulo reto, vocês sabem que é a hipotenusa, que normalmente representamos pela letra H. Temos os lados que formam esse ângulo reto, que são os catetos, que, de acordo com o ângulo agudo, tá certo, cada um desses catetos recebe nomes especiais. Se for no caso, esse ângulo aqui, tá certo? Então, em relação a esse ângulo, o cateto, que é oposto a ele, é chamado de cateto oposto. E o cateto que está do mesmo lado do ângulo reto e o ângulo que está se referindo é chamado de cateto adjacente. Logo, são estabelecidas três relações trigonométricas, que é, no caso, o cosseno do ângulo, o seno do ângulo e a tangente do ângulo. O cosseno, que é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa, o seno, que é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa, e a tangente, que é a razão, tá certo, entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Vejam que o cateto adjacente eu represento por CA, cateto oposto por CO. Cosseno, nós representamos por COS, seno por SEN, a tangente TAN ou simplesmente TG, tá certo? Então, temos aqui a tabela com os ângulos notáveis. Eu coloquei aqui de 0 graus, 30 graus, 45 graus, 60 graus e 90 graus. Sendo, eles estão aqui também em radiano, tá certo? Porque também, além do grau, nós temos também a unidade de medida do radiano. Porém, tá certo? Para as relações métricas, nós iremos utilizar apenas os ângulos notáveis de 30 graus, 45 graus e 60 graus, tá certo? Então, aqui, nós temos que o cosseno de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2, o cosseno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2, o cosseno de 60 graus é 1 meio. Então, 1 dividido por 2, eu também posso usar 0,5, tá certo? Aqui, o seno de 30 graus é 1 meio, então 1 dividido por 2 seria 0,5, também eu posso utilizar dessa forma. O seno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. A tangente, tá certo, de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3.
A tangente de 45 graus é 1, a tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3, tá certo? Então, aqui, quando eu expliquei para vocês a tabela, eu coloquei primeiramente o seno, tá certo? Então, ficava, no caso, 1, 2, 3, tá certo? Todo mundo sobre 2, raiz vai apenas no 3 e no 2. Depois ficava, no caso, o cosseno vindo depois, ficava 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, a raiz vai apenas no 3 e também no 2. Vocês lembram? Aí a tangente, que é diferente, é raiz quadrada de 3 sobre 3, 1, raiz quadrada de 3, tá certo? Então, aí, vocês podem estar memorizando, acredito que a maioria de vocês tem essa tabela no caderno, podem estar utilizando a tabela que está no caderno de vocês, que está bem mais simples, tá certo? Porque aqui eu coloquei, porque também existe essa outra forma de se trabalhar, sendo que 0 graus e 90 graus normalmente não utilizamos, tá bom? Então, temos aqui alguns exemplos que diz assim, o triângulo ABC da figura é retângulo, porque tem um ângulo reto, tem um ângulo de 90 graus, em A, tá certo? Esse ângulo de 90 graus está sendo formado no vértice A, então, obter as razões trigonométricas de B, do ângulo B. Então, aí, nesse caso, temos que determinar quem é o seno de B, tá certo? Quem é o cosseno de B e quem é a tangente de B. Essas são as razões trigonométricas. Sabendo que, para determinar o seno de B, é cateto oposto a B sobre hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto a B? 12. Quem é a hipotenusa? 20. Lembrando que, nesse caso, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, aí seria 12 está para 20. Simplificando aí esses dois termos por 4, 12 dividido por 4, 3, 20 dividido por 4, 5. Daria 13 está para 5. Efetuando aí a divisão 3 por 5, seria igual a 0,6. Isso é o seno de B. O cosseno de B é a razão entre o cateto adjacente a B, que no caso é 16, e a hipotenusa. Então, seria 16 está para 20. Então, simplificando esses dois termos aí por 4, 16 dividido por 4, 4, 20 dividido por 4, 5. Ficaria 4 está para 5. Transformando para o número decimal, que é o número com vírgula, vocês fariam 4 dividido por 5, que seria igual a 0,8, ok? Na tangente, que é a razão entre o cateto oposto a B, que é 12, e o cateto adjacente a B, que é 16, ficaria 12 está para 16. Então, aí, simplificando, tá certo, esses dois termos, por 4, 12 dividido por 4, 3, 16 dividido por 4, 4. E aí, transformando para o número decimal, 3 dividido por 4 é igual a 0,75, tá certo? Então, agora temos aqui o triângulo ABC da figura, ele é retângulo em A, tá certo? Porque forma um ângulo reto em A. Então, obter as razões trigonométricas do ângulo B. Nesse caso aqui, o que foi que eu fiz? Eu quero determinar quem é essa medida X primeiro, tá certo? Então, nesse caso, percebam que eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho uma medida de dois lados, onde eu expliquei para vocês, em aulas anteriores, que quando se tem um triângulo retângulo, tá certo? Onde fornece a medida de dois lados e quer encontrar a medida de um terceiro lado, vocês irão utilizar aí o teorema de Pitágoras, onde o teorema de Pitágoras é o quê? Quadrado da hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o lado oposto, tá certo? É o lado oposto ao ângulo reto, no caso, é o lado BC, que eu chamei de x, tá certo? X ao quadrado. Então, é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Quem são os catetos? AB ao quadrado mais AC ao quadrado. Então, quem é a medida do lado AB? O lado AB é 16 ao quadrado, mais a medida do lado AC é 12, será 12 ao quadrado. 16 elevado ao quadrado seria 16 vezes 16, que é igual a 256, mais 12 elevado ao quadrado seria 12 vezes 12, que é igual a 144. Somando 256 mais 144, será igual a 400. Logo, o expoente 12 passaria para o segundo lado com a operação inversa, que seria a radiciação, no qual a radiciação teria o índice 2, já que o expoente é 2. Então, a raiz quadrada de 400 é igual a 20, porque 20 elevado ao quadrado, ou seja, 20 vezes 20, seria igual a 400. Então, a medida da hipotenusa CB seria igual a 20, ok? Temos aqui mais outro exemplo que diz assim, calcular os ângulos agudos de um triângulo retângulo, cujos lados medem 5 centímetros e 6 centímetros. Então, nesse caso aqui, para encontrar quem são esses ângulos agudos, tá certo? X e Y, eu sei que a soma de X mais Y é igual a 90 graus,
porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Como eu já tenho um ângulo aqui de 90 graus, então os outros dois, que são os ângulos agudos, tá certo? A soma deles será igual a 90 graus, tá certo? Então, aqui, vocês fariam da seguinte forma. Seria, no caso, para encontrar a medida do ângulo y, vocês iriam utilizar a tangente. Então, a tangente de y. Então, a tangente de y seria o cateto oposto a y, que seria 6, está para o cateto adjacente a y, que seria 5. Então, nesse caso, 6 dividido por 5 é igual a 1,2, tá certo? Então, aí, vocês iriam procurar na tabela que tem no livro de vocês, das razões trigonométricas em relação à medida de outros ângulos, vocês iriam procurar a tangente de 1,2 equivale a quantos graus? Então, seria aproximadamente igual a 50 graus, tá certo? Saiu fora do lugar, seria aproximadamente 50 graus. Então, para encontrar x ficou fácil, porque se eu já sei que y é igual a 50 graus, esse ângulo aqui é igual a 90 graus, tá certo? Então, aí, nesse caso, vocês poderiam fazer de duas formas. Vocês poderiam simplesmente ter somado aqui 90 mais 50, que daria 140 graus, tá certo? Então, como a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, então faria 180 graus menos 140 graus, que seria igual a 40 graus, tá certo? Ou simplesmente, se eu já sei que x mais y é igual a 90 graus e y é aproximadamente 50 graus, então, nesse caso, vocês fariam 90 menos 50 graus, no qual x seria aproximadamente igual a 40 graus, ok? Essa tabela trigonométrica que eu estou dizendo para vocês, que tem no livro de vocês, tá certo? Então, não precisa vocês memorizarem essa tabela, tá certo? Até porque nas questões, os valores referentes a esses ângulos, eles são fornecidos, tá certo? Ângulos complementares. Então, temos aqui o seguinte, nós temos que a medida do ângulo alfa com beta, vocês sabem que esses dois ângulos são ângulos agudos, a soma desses dois ângulos será igual a 90 graus, uma vez que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Se eu já tenho um de 90, então quer dizer que a soma dos outros dois será igual a 90 graus. Então, aqui, os ângulos alfa e beta são complementares. O que são ângulos complementares? É quando a soma de dois ângulos é igual a 90 graus, ok? Então, aqui eu tenho as relações trigonométricas. Eu tenho aqui o seno de alfa, que seria o cateto oposto a alfa, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5, tá certo? Lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo reto que está sendo formado no vértice A, tá certo? O cosseno de alfa, que seria o cateto adjacente a alfa, que é 4, e a hipotenusa, que é 5. A tangente de alfa, que seria o cateto oposto, que é 3, sobre o cateto adjacente, que é 4. Agora, com relação ao ângulo beta, então o seno do ângulo beta seria o cateto oposto a beta, que é 4, sobre a hipotenusa 5. O cosseno do ângulo beta seria o cateto adjacente a beta, que é 3, sobre a hipotenusa, que é 5. E a tangente do ângulo beta seria o cateto oposto a beta, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 3, tá certo? Lembrando que o cateto oposto, ele é o lado oposto, é a medida do lado oposto ao ângulo agudo, e o cateto adjacente está do mesmo lado ao ângulo no qual estamos nos referindo e ao ângulo reto, tá certo? Esse é o cateto adjacente. E a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, tá certo? Então, temos aqui mais outro exemplo que diz assim: a partir dos dados apresentados na figura, determinar as medidas indicadas por x e y. Então, aqui, percebam que para determinar o valor de x, então x em relação ao ângulo de 30 graus é o cateto oposto. Então, para encontrar a medida x, vocês poderiam estar encontrando através do seno de 30 graus, porque o seno de 30 graus é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, aqui, ó, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 12, tá certo? Então, aqui vocês sabem que o seno de 30 graus, se vocês olharem lá na tabela de vocês, é igual a 1/2. Então, ficaria 1 está para 2, assim como x está para 12. Onde vocês iriam multiplicar simplesmente 2 vezes x, que seria 2x, 12 vezes 1, que seria 12, tá certo? Então, 12 vezes 1, que seria 12, no qual o 2 que estava multiplicando com x passaria a ser divisor de 12. Então, aqui 12 dividido por 2, que é igual a 6 centímetros.
Então, para vocês encontrarem qual é a medida y, vocês poderiam ter encontrado através de quem? Através do cosseno de 30 graus, tá certo? Então, o cosseno de 30 graus, que é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Cosseno de 30 graus, que é igual a raiz quadrada de 3 sobre 2, se vocês observarem lá na tabela, tá certo? Dos ângulos notáveis, seria a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aí vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, seria 2 vezes y, 2y, 12 vezes raiz quadrada de 3, 12 raiz quadrada de 3. No qual o 2 que estava multiplicando com y, aqui não é x, tá certo, gente? É y. No qual o 2 que estava multiplicando com y passaria a ser divisor de 12 raiz quadrada de 3. Então, nesse caso, o y seria igual a 6 raiz quadrada de 3 centímetros, tá certo? E aqui nós temos também mais outro exemplo, onde diz assim: uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada em um prédio fazendo com este um ângulo de 60 graus. Então, a altura do prédio é... Então, eu coloquei aqui, tá certo, a tabela no qual eu tinha apresentado para vocês anteriormente. Eu tenho aqui, ó, os ângulos notáveis, 30 graus, 45 graus, 60 graus. Seno, cosseno, tangente, tá certo? Então, aqui, ó, nós temos que o seno de 30 graus é 1/2. Nós temos que o seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. O seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, aqui eu só fiz inverter, tá certo? Mas aqui vocês irão perceber que vocês também poderão fazer dessa forma a tabela, colocando... Lembrando que essa tabela ela não é fornecida na questão, tá certo? Vocês terão que saber dessa tabela. Então, aqui eu coloquei assim, ó, seno, cosseno, tangente. 30 graus, 45 graus, 60 graus. Então, aqui montando a tabela, 1, 2, 3, todo mundo sobre 2, a raiz vai no 2 e também no 3, tá certo? No cosseno, será 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, a raiz vai apenas no 3 e no 2. Na tangente, será raiz quadrada de 3 sobre 3, 1, raiz quadrada de 3, tá certo? Então, aqui, nessa questão, quer saber o quê? A altura do prédio. Então, quer saber qual é essa medida H. Então, vocês irão perceber que, de acordo com esse ângulo aqui de 30 graus, nós temos que essa altura será o cateto oposto, tá certo? Nós temos que aqui essa base será o cateto adjacente e o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Nesse caso, eu utilizei a relação do seno, tá certo? De 30 graus, para encontrar essa altura, onde vocês sabem que a relação do seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Onde vocês sabem também que o seno de 30 graus é igual a 1/2, igual ao cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é 12. Então, aqui vocês fariam o produto dos meios pelo produto dos extremos. Logo, 2 vezes H, 2H, 12 vezes 1, 12. Daí, vocês iriam isolar H, ficaria, no caso, H igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6. Logo, a altura aí desse prédio seria igual a 6 metros, ok? Então, aqui eu coloquei para vocês essa tabela de razões trigonométricas, que tem inclusive aí no livro de vocês. Essa tabela não precisa vocês memorizarem, tá certo? Porque se os ângulos não forem notáveis, então quer dizer que a referência de determinado ângulo será fornecida na questão, tá certo? Então, aqui, ó, o ângulo de 1 grau. Então, aqui temos sua referência em relação ao seno, o cosseno e a tangente. De 2 graus, em relação ao seno, o cosseno e a tangente. Então, não precisa vocês memorizarem ela. Só coloquei aqui para vocês verem que, além dos ângulos notáveis, nós temos também a medida de outros ângulos, tá certo? Então, quando os ângulos não são notáveis, forem outros ângulos, então, a medida desse ângulo será fornecido na questão, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, me chamem lá no direct, que estarei disponível para vocês a partir das 3 horas até as 5h30. Lembrando para vocês, tá certo? Hoje não teremos aula, tá certo, do preparatório, porque o conteúdo já foi finalizado, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, tá certo, me perguntem, estejam estudando, se preparando, tá bom? E eu estarei lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então, vocês agora irão realizar as atividades que se encontram no livro de vocês, volume 3, nas páginas 64 e 65, tá bom? Outra coisa, terá agora apenas vídeos de correção, apenas para aplicando o seu conhecimento, tá certo? As outras atividades vocês terão que fazer, tá bom? Depois irão tirar fotos e mostrarem lá no direct para que eu possa estar registrando a participação de vocês.
tá bom? Mas qualquer dúvida vocês também poderão estar perguntando. Então, hoje vocês irão realizar as atividades das páginas 64 e 65. E irão ficar aí para vocês fazerem as atividades que se encontram entre as páginas 44 e 63. Sendo que essas não são para hoje. Vocês irão fazer aí, tá certo? No decorrer da semana, e irão me mostrar no dia 17/11. Irão tirar fotos dessas atividades e me mostrarem lá no direct. E qualquer dúvida vocês estarão me perguntando, tá certo? Então, os vídeos que terão correção serão apenas da parte de aplicando o seu conhecimento, tá bom, meus amores? Então, um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tenham um abençoado final de semana e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!